galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. E tá começando a pipocar aí início da pré-Libertadores para os times brasileiros, Copa do Brasil. Então, além do Cariocão 2018, que aqui no Rio a gente vive, está começando para os cariocas também esses dois campeonatos. E vamos falar dessa vez da Copa do Brasil. E nessas primeiras partidas da Copa do Brasil, o que acontece? É jogo único, O visitante, por um critério de pontuação, de classificação pela CBF, o visitante tem a vantagem do empate. Se der empate, o visitante está classificado, mas é jogo único, então é complicado. Poderemos ter surpresa já nessa primeira rodada aí da Copa do Brasil. Então vamos lá, e quem é que vai entrar, vai começar para os cariocas essa Copa do Brasil? Então vamos falar do Fluminense, vamos falar do tricolor das Laranjeiras. Galera, o Fluminense joga contra a Caldense, um time mineiro que lá no Campeonato Mineiro, que começou também, deve ter umas 4, 5 rodadas, está ali pelo meio da tabela, está na frente do Vila Nova, está na frente do Tombense, empatou um jogo contra o Cruzeiro. Ou seja, o time da Caldense não é isso tudo, mas também não é essa molezinha toda. Até porque o time do Fluminense conseguiu a sua primeira vitória na última rodada do Campeonato Carioca. E não foi isso tudo também. Jogou para um público de 400 pessoas, fez 2 gols no primeiro tempo. O jogo não foi isso tudo, até porque o time do Fluminense, que jogou a última rodada do Campeonato Carioca, estava meio desfalcado, porque tinha alguns jogadores que não podiam jogar, principalmente o Sornosa na criação ali no meio de campo, ele não estava, e isso fez muita falta. O Abel, para esse jogo da Copa do Brasil, ele vai com o mesmo esquema que ele está levando, ele implantou e vai com esse esquema: 3 zagueiros, Ibanhas, Renato Chaves e o Gum. Se o Ibanhas está com algum probleminha, de repente, porque ele saiu sentindo no último jogo do Fluminense, se ele não puder o Ibanhas, de repente ele vai entrar com o Frazan ali, vai colocar o Frazan ali, mas a princípio é o Ibanhas, Renato Chaves e o Gum. Pelas laterais, o Gilberto, que não vem bem, Gilberto está dando os moles, e pelo outro lado o Ayrton, o lateral Ayrton, que esse sim está mostrando capacidade, está mostrando, era do Fluminense, saiu, voltou e está mostrando capacidade. No meio tem o Richard, a princípio o Richard ali como primeiro volante, na frente do Richard o Sornosa ali para poder ajudar, e do outro lado acredito eu que ele vai colocar o Richard. Eu não sei se o Douglas vai poder jogar, eu não sei se o Douglas já está recuperado para isso. Se não for o Douglas, acredito que seja o Jadson, porque é o Jadson que vem jogando. Então acredito que seja ali o Richard, que jogou a última partida, ele dá uma consistência ali na marcação, o Jadson e o Sornosa mais na criação. Na frente, Marcos Júnior e o garoto Pedro. Não tem muito, o Abel não tem muito em que inventar, ele vai ter que... O que ele pode mudar, se o Ibanhas não puder jogar, colocar um outro zagueiro, de repente ali no lugar do Jadson, não sei, o Douglas, mas de repente ele vai continuar com o Douglas, mesmo continuar com o Jadson, mesmo que o Douglas já tenha condição, mas de repente o Douglas ficar no banco. Porém, é esse o time que o Fluminense vai. Na frente, Pedro e Marcos Júnior, Sornosa, Jadson e Richard, os dois alas, Gilberto e o Ayrton, e a zaga, Ogum, Renato Chaves e o Banhas, e o Júlio César no gol. Deve ser o Júlio César, ele não deve fazer a estreia do goleiro uruguaio. Qual é o problema desse jogo? O perigo desse jogo é o próprio Fluminense. Acredito eu que o time do Fluminense seja melhor do que o da Caldense. E mesmo com todos os problemas do Fluminense, o Fluminense contra a Caldense. Com todo respeito à Caldense, mas é o Fluminense, o time centenário.
de vários títulos brasileiros. Então, é o Fluminense. O Fluminense vai jogar lá. O negócio é apenas um jogo. O empate é do Fluminense. Só que o Fluminense não pode pensar no empate. Se o Fluminense for para lá pensando no empate, toma um golzinho aos 40 do segundo tempo, o Fluminense vai passar uma das maiores vergonhas da sua história. E eu falei isso antes. O Fluminense tem, primeiro, fazer um jogo com tranquilidade, porque quando apitar o início, o Fluminense já está classificado, que o empate é dele. Quem vai ter que tomar as rédeas do jogo é a Caldense, ele vai ter que ir um pouquinho para cima. Não acredito que vai vir. Acredito que a Caldense de repente vai cozinhar também, vai cozinhar, ver se sai no empate no primeiro. Se o Fluminense dá uma brechinha, um golzinho, mas acredito que vai ali cozinhar. Da metade do segundo tempo para lá, que eu acredito que a Caldense vai partir para cima, porque aí o empate não é favorável a ela. Mas acredito num bom jogo. O Fluminense conseguiu a sua primeira vitória, cria moral. Os jogadores estão entendendo o esquema do Abel. Falta ainda a preparação física, falta qualidade. Vamos lá, vamos ser bem sinceros. A zaga, Gum, Renato Chaves e Ibanez, para mim, o melhor ali é o Ibanez, é o garoto. Os outros dois na boa. É regular. O Gilberto não vem bem, mas o lateral Ayrton tá bem. Tem o Richard ali voltando, não tá com esse preparo físico todo. O Jadson vem aparecendo bem e o Sornosa na criação. Tem o Marco Júnior e o Pedro. O Marco Júnior não é nem um craque nem o Pedro, mas é um time que está iniciando. Porém, não tem uma qualidade apurada. Não é um time que você fala que vai ter um jogador que vai desequilibrar. Não tem. É um time de operários que vão ter que todos correr por todos. E nessa partida terão que todos correr por todos. Por quê? Vai ser uma grande de uma vergonha o Fluminense ser desclassificado na primeira partida da Copa do Brasil. Nada contra a Caldense. Podia ser com qualquer um. Mas na primeira partida vai ser complicado. Então o Fluminense tem que entrar muito atento, com muita disposição, todo mundo ajudar a marcar ali, desde o Pedro ajudar a marcar. Se tiver oportunidade de fazer o golzinho, porque aí se fizer um golzinho eles têm que fazer dois, eles vão se abrir mais, aí fica mais fácil, que aí pode colocar, de repente no segundo tempo, a molecada que tem velocidade para puxar o contra-ataque. A princípio, não é um jogo muito complicado. Quem pode fazer o jogo se complicar é o Fluminense. Porque o Fluminense não vem fazendo boas partidas, não vem. Ganhou, mas o jogo do Fluminense não foi isso tudo. Só que eu acredito que o time da Caldense seja mais ou menos no mesmo patamar do Madureira. Acredito eu. E o Madureira, o nosso Madureira, também joga a Copa do Brasil. Só que joga contra o São Paulo. Só que joga aqui. Então, acredito, de repente, quem sabe o Madureira não consegue dar uma zoada no São Paulo, desclassificar o São Paulo. Pô, seria uma boa aqui, pro nosso time de Madureira City, de Império Serrano e Portela. Mas vamos ver. Eu vou até ver aí os detalhes do Madureira. Eu vou fazer um vídeo do Madureira, porque o Madureira merece. Mas, galera tricolor, até porque é o tricolor do subúrbio. Tricolor das Laranjeiras e o Madureira, tricolor do subúrbio. Vou ver os detalhes desse jogo do Madureira e coloco um vídeo aqui na resenha do Magalhães também para a torcida do Madureira. Mas torcedores tricolores, Fluminense e Caldense, lá em Minas, o Fluminense, como tá jogando fora, ele tem essa primeira partida, a vantagem do empate, que ele está melhor classificado. A partir da segunda, terceira rodada muda um pouquinho isso, aí tem pênalti, mas nessa primeira é empate. Não tem quem ganhar, está classificado, e o empate é do Fluminense. Acredito no Fluminense. O Fluminense é melhor time, é mais time que a Caldense, tem mais tradição, tem mais nome, mas só isso não vale. Quando começar o jogo, tem que mostrar a disposição. E a Caldense vai querer mostrar, porque está jogando com o Fluminense. Alguns jogadores da Caldense ali podem aparecer para o cenário nacional, que ninguém conhece. E está jogando contra o Fluminense, o grande Fluminense. Apesar de a direção do Fluminense querer reduzir o Fluminense a pó, mas o Fluminense é grande, é centenário. A direção não pensa assim. A direção amadora que acha, cara, que na verdade não pode nem se falar, estão administrando o Fluminense como se
administra uma barraquinha de cachorro-quente, uma barraquinha de pipoca. É sacanagem falar isso da barraquinha de pipoca e da barraquinha de cachorro-quente. Porque administrar uma barraquinha de pipoca e uma barraquinha de cachorro-quente é muito difícil. Você tem que ficar com o dinheiro contadinho ali para você poder crescer. Então, esses dirigentes do Fluminense, eu acho que nem a barraquinha de pipoca nem de cachorro-quente eles iam conseguir, eles iam falir, porque eles estão destruindo o Fluminense. Então, torcedores tricolores, essa foi a minha visão do jogo, como o Fluminense vai vir, não tem muita mudança, e levo fé no Fluminense. Qual é a grande barreira do Fluminense? É o próprio Fluminense. É o próprio Fluminense. Ele que pode acabar com esse fantasma e fazer a partida ficar mais tranquila. Então, meus amigos, depois do jogo, que começa às 7h30, depois do jogo eu entro ao vivo aqui para falar o resultado e o desempenho do Fluminense. Se Deus quiser, com a classificação do Fluminense na Copa do Brasil para outra fase. Então, meus amigos tricolores, curtam. Antes de eu falar, galera, parece que realmente o Henrique Dourado acertou tudo com o Flamengo, é só questão de tempo dele poder ir embora. De repente, quando eu colocar o vídeo, o nosso canal no YouTube, de repente ele já até foi anunciado pelo Flamengo. Agora que eu estou gravando, ele ainda não foi anunciado, mas de repente quando o vídeo entrar no ar já foi anunciado, então o Fluminense já não conta mais com o Henrique Dourado mesmo, vai ter que ir com Pedro. Mas tem que contratar um outro centroavante. O problema é que todo o dinheiro que entra no Fluminense não vai para o caixa do Fluminense. Tem alguém cobrando na justiça. O Fluminense está cobrando dinheiro do Diego, que foi para São Paulo, porém o Fluminense, antes da venda do Diego, que o Fluminense poderia receber 5 milhões dessa venda, aí o Fluminense abriu mão, falou que só ia receber 1, só que depois disso ele foi vendido, aí ofereceram 1, aí o Fluminense está correndo atrás agora para ver se recebe os 5, porque o Fluminense tinha direito a 50% de uma venda do Diego. Só que como não estava vendendo, ficaram com medo do Fluminense não ganhar nada. Aí o Fluminense fez um acordo lá e caiu para 10%. 10% é 1 milhão. Só que parece que um mês depois ele foi vendido para o São Paulo. Só que o Fluminense já tinha aberto mão de 50% para 10%. E o Fluminense agora quer os 50%. Complicação que vai na justiça, ainda tem o problema do Wendel, que também não recebeu, ou seja, o imbróglio jurídico. E, estranhamente, o Fluminense, que tinha um departamento jurídico muito forte, que até faziam brincadeira com o departamento jurídico do Fluminense só está tomando bolaço, só está tomando pancada também. Está apanhando mais do que mulher de malandro. Aí fica complicado o Fluminense. Vende, mas o dinheiro não chega no caixa. E o Fluminense precisa de algumas contratações para o ano. O Campeonato Brasileiro, com esse elenco, vai ser complicado. Principalmente do meio para frente. Do meio para trás, até que está indo. Chegada do Ayrton, de repente consegue o Rafael Vaz, que não é mau zagueiro, ele não é. Ele de vez em quando acha que é o melhor do mundo, ele tem que abaixar a bola dele, mas o Abel consegue fazer isso. No esquema com 3 zagueiros, o Rafael Vaz vai cair que nem uma luva, porque ele é canhoto. Vai cair que nem uma luva no esquema do Abel, se o Rafael Vaz. Se eu sou o Rafael Vaz, eu saio do Flamengo, vou pro Fluminense, que ele vai ter mais espaço, do Fluminense, e pode ser o titular ali, apesar do Iban tá bem, mas ele tem mais experiência, ele é um jogador rápido, ele pode jogar até como primeiro volante, ou seja, na parte defensiva ali da zaga tá legal. Tem um problema com o lateral ali, o Gilberto, que não vem bem, no Vasco também não vinha bem, de repente um lateral ali, mais um homem de criação e um centroavante. O Fluminense precisa, só que não tem dinheiro. Aí faz como? Bom, tem que se reinventar. De repente, fazendo negociação aí com os times grandes, aí parece que de repente pode vir Johan do Palmeiras pela liberação lá. Liberação não, que foi uma briga, o caso dos caras, mas de repente o Palmeiras abre mão ali, empresta um jogador lá no Fluminense para poder incorporar. O Fluminense está precisando de ajuda, infelizmente. O time dessa grandeza precisando de ajuda, mas fazer o quê? A direção levou esse ponto. Então, meus amigos, após o jogo eu venho aqui ao vivo. Então curta, compartilha, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um abraço. Fui.